Será que a história de uma única família pode, de alguma forma, definir o destino de nações inteiras? É uma pergunta e tanto, né? Pois bem, é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como o grande plano de Deus vai se desenrolando através da vida de 3 homens. Homens realmente notáveis. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Como é que a jornada de apenas 3 homens, sabe, que viveram há milhares de anos, consegue revelar um plano tão grandioso, um plano que literalmente atravessa os séculos? Para a gente se situar, a gente está falando da era patriarcal. Pensa assim, um tempo de muita migração, de gente se movendo o tempo todo. A gente vai acompanhar bem de perto a família de Abraão, nessas idas e vindas entre Canaã, Mesopotâmia e o Egito. É um verdadeiro palco, sabe? Onde promessas divinas e desafios, desafios mortais, se encontram cara a cara. Olha só, a promessa que Deus fez para Abraão, aquela de terra, de uma descendência enorme, de bênção, ela não podia simplesmente acabar com ele. Tinha que continuar, né? Precisava de uma linhagem, uma espécie de corrente viva para levar esse plano adiante. E quem são os portadores dessa promessa? Bom, são eles: Isaque, Jacó e José. As fontes chamam eles de elos vivos, e essa é uma imagem perfeita. Cada um deles foi fundamental para que o plano de Deus continuasse. Nada na vida deles foi por acaso, sabe? Cada passo foi essencial. Vamos começar então com o primeiro elo dessa corrente, Isaque. A vida dele, gente, é marcada por um milagre e um sacrifício quase inacreditável. Ele é, na verdade, a ponte perfeita entre a promessa original feita lá para Abraão e a grande nação que estava por vir através de Jacó. O próprio nascimento dele já foi um milagre, né? Pensa bem, pais super idosos, foi o primeiro grande sinal da importância que ele teria. Ele não era só mais um filho, ele era o herdeiro, aquele que Deus apontou como essencial para a aliança continuar. Mas o momento que realmente define a vida dele é aquela cena no Monte Moriá, aquela submissão silenciosa. É impressionante. Ali, de frente para o sacrifício, a obediência dele não veio do medo. Pelo contrário, forjou uma confiança em Deus, uma confiança assim inabalável, que guiou ele para o resto da vida. E é aqui que a coisa fica fascinante. As fontes mostram paralelos diretos, claríssimos, entre a jornada de Isaque e a de Cristo. Dá uma olhada nesses pontos. O filho único, amado da promessa, obediente até a morte, carregou a própria madeira e foi ressuscitado em um sentido figurado. Cada um desses passos é como um prenúncio, uma sombra de algo muito maior que ainda estava por vir. Ok, então se Isaque é sobre obediência, Jacó é sobre transformação. A história dele é a prova de que o plano de Deus não depende de gente perfeita. Longe disso. Depende da graça de Deus, que é capaz de pegar o que é imperfeito e refazer completamente. E essa imagem aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado a gente tem Jacó, que significa agarrador de calcanhar, um cara que só pensava em si mesmo, bem egoísta. Do outro, Israel, aquele que luta com Deus. Um homem totalmente novo, transformado depois de uma crise espiritual profunda. E a vida de Jacó é também uma lição, daquelas bem fortes, sabe? Sobre causa e efeito. Pensa só, o mesmo homem que enganou o próprio pai usando uma pele de animal é, anos mais tarde, enganado pelos filhos com a túnica de José, coberta de sangue. É a lei da semeadura e da colheita em ação, né? Ele colheu exatamente aquilo que plantou. E aí, essa saga da família chega no seu ponto máximo, com José. A história dele é, talvez, a ilustração mais incrível, mais poderosa de redenção que a gente encontra em todo o livro de Gênesis. A jornada de José é uma coisa de cinema, sério. Ele vai do filho preferido, com aquela túnica toda colorida, para o fundo de um poço, traído pelos irmãos. Vira escravo, é preso injustamente, para no final ir parar no palácio como governador do Egito. É uma reviravolta e tanto. E de novo, as fontes mostram José como uma das pré-figurações mais claras de Cristo. Os paralelos são impressionantes. Olha só, amado pelo pai, mas rejeitado pelos irmãos. Vendido por prata, sofre injustamente, e o que acontece? Ele é exaltado a uma posição de poder de onde ele salva justamente as pessoas que o traíram. É de arrepiar. E as palavras do próprio José resumem tudo. Ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Uau! Essa frase é uma declaração potentíssima sobre a soberania de Deus, que consegue pegar as piores intenções humanas e transformar em algo bom. Então, o ponto-chave
é que essas histórias todas, de Isaac, Jacó, José, elas não são casos isolados. Elas se conectam. E essa conexão acontece através de um conceito teológico muito poderoso, que revela o plano maior por trás de tudo isso. E esse conceito se chama tipologia. O que é isso? É basicamente a ideia de que certas pessoas, eventos ou até instituições, lá no Antigo Testamento, eles funcionam como uma seta apontando para uma verdade espiritual muito maior que se cumpre lá na frente, no Novo Testamento. O sacrifício de Isaac, a história de José, são tipos perfeitos disso. Então, o que a gente entende com tudo isso, que os patriarcas não eram o ponto final da história. De jeito nenhum. Eles eram, na verdade, catalisadores. As vidas deles, com todas as falhas e toda a fé, serviram como instrumentos para empurrar a grande história da redenção para frente, em direção ao seu final. No fim das contas, a história desses homens não é uma garantia de que a vida vai ser fácil, sem problemas. Não é isso. O que ela oferece é algo muito mais profundo. Uma esperança. A esperança de que um propósito divino pode sim tirar o bem até do pior dos males. E essa, talvez, seja a mensagem mais forte e mais duradoura de toda essa saga.